nós temos a tendência de acreditar que tudo está separado. Por exemplo, pensar, agir e sentir são coisas completamente distintas. Mas e se eu te disser que existe um fluxo perfeito entre essas coisas? Olá, eu sou a Jessie. Meu intuito com esse canal é justamente te mostrar que nada está tão separado quanto te fizeram acreditar. Por exemplo, pensamento, sentimento e ação não são coisas isoladas. Na verdade, os três formam um pilar que comanda tanto o nosso interno quanto o nosso externo. O pensamento interfere no sentimento, assim como o sentimento interfere na ação, ou o pensamento interfere na ação, ou a ação interfere no pensamento, ou a ação interfere no sentimento. Os três não estão desconectados, como a gente costuma imaginar, mas na verdade eles formam um fluxo perfeito que comanda tanto a nossa vida interior quanto a nossa vida exterior. Você já deve ter reparado, sem sombra de dúvidas, que quando você fica feliz, por exemplo, você fica mais para cima, literalmente, até fisicamente. Aí você começa a entender que o sentimento sim interfere no seu corpo. E como o sentimento interfere e ele não está separado das outras duas coisas, os pensamentos sim interferem no seu corpo físico mesmo. E, consequentemente, as ações também interferem nesse seu corpo físico. Nada está separado. As três coisas não estão separadas entre elas e não estão separadas dentro de você. Assim como eu tenho certeza também que você já deve ter visto aquelas pessoas com aquele semblante mais derretido, caído, sabe? Que costumam dizer que é uma pessoa que a vida judiou muito delas, que é uma pessoa que teve uma vida muito difícil, mas na verdade mesmo aquela pessoa é muito infeliz, infelizmente, pelas circunstâncias que ela viveu, ou seja lá pelo que for, e isso acabou refletindo no corpo físico dela, na aparência dela. Ou seja, tanto as coisas positivas tanto quanto as coisas negativas acabam interferindo sim no seu corpo físico. Então é uma ilusão você acreditar que está tudo separado e que essas coisas não interferem em você. Ah, o que eu sinto não interfere nada em mim. Ah, o que eu penso não interfere nada em mim. Ah, o que eu faço não interfere nada em mim. O que eu faço é o que a gente mais aceita, né? Ah, o que eu faço interfere em mim, mas a gente acaba acreditando que só o que eu faço interfere. Por exemplo, se eu quero ter um corpo no shape, eu vou só treinar. Vai só treinar para você ver se você vai ter resultados e resultados duradouros, tá? Olha, eu te aconselho a se inscrever aqui no canal, porque eu vou falar bastante sobre isso, tá? Sobre como tudo isso interfere em você. E você fica tentando resolver o fora e não resolve a raiz real do problema. Eu aposto que você já tentou mudar uma, duas, três, 10, 20 vezes alguma coisa física em você, principalmente isso em relação ao corpo, em relação ao emagrecimento, em relação a ganhar massa e etc. E não teve resultados tão satisfatórios, não teve resultados tão gritantes, ou às vezes você teve, mas teve que mudar completamente seu estilo de vida, teve que mudar tudo, tudo mesmo e viver em função daquilo para ter resultados satisfatórios. O que ninguém conta é que essas coisas são sintomas, não são a causa final de nada. E eu vou falar bastante sobre esses sintomas, porque uma frase que eu costumo dizer é justamente que tudo é sintoma, absolutamente tudo. Pensamento, sentimento, ação, doenças, dores, tudo, absolutamente tudo isso é sintoma da sua alma pedindo para você olhar mais para você mesmo. E a gente aprende o quê? A calar absolutamente tudo isso. Até porque a gente acredita que isso é a coisa final, sendo que isso não é o final da linha. Isso é só uma bandeirinha falando: oi, olha para mim, olha para mim. Tem muito mais coisas envolvidas nisso, crenças, sentimentos, pensamentos, até ações mesmo, mas eu diria que as ações já estão no finalzinho, sabe? Tem muita coisa que vem antes dessas ações. A ação já é a coisa materializada aqui, como por exemplo a doença. A doença já é a coisa materializada aqui. Se tudo isso interfere em você, e eu dei exemplos de coisas esporádicas, coisas assim, mais tranquilas. Imagina aquilo que você pensa a vida inteira e nunca parou para olhar. Imagina aquilo que você sente, deixou guardado ali a vida inteira e nunca parou para olhar.
tudo isso gera sintomas, sintomas físicos de verdade, que você sente no seu corpo, que você vê, que te incomoda, que dói, e tudo isso pode ser resolvido se você começar a olhar para a raiz real. E a raiz real nada mais é do que você mesmo. A partir do momento que você começa a trilhar esse caminho de volta para você mesmo, o caminho da sua expansão de consciência, o caminho do seu despertar espiritual, que não tem nada a ver com religião, nem é sobre um despertar para a espiritualidade, na verdade é um despertar para o seu espírito que está aí dentro de você. E se você quer entender um pouco melhor sobre como que funciona esse despertar espiritual, o que é realmente esse despertar espiritual, eu te aconselho a assistir esse vídeo aqui que eu falei sobre o despertar espiritual real, como que é, como que funciona. E se você quer aprender mais sobre essas ferramentas, sobre como você pode potencializar esse despertar, potencializar essas curas, potencializar a sua vida de uma forma geral, eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, a ficar aqui comigo, porque eu vou dividir com você todas as ferramentas que eu fui aprendendo ao longo da minha jornada. E foram muitas. E isso torna tudo ainda mais rápido, torna a sua vida ainda mais fluida, torna a sua vida ainda mais deliciosa de ser vivida. Então vai ser uma honra ter você aqui comigo.